Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Você está me ouvindo agora? Agora estou. Você estava onde? Eu estava tentando achar um lugar melhor aqui, mas fiquei num lugar mais perto aqui do roteador para ver se era isso, né? Então parece que agora foi, né? Agora acho que foi. Ah, que bom. Beleza. Muito bom. Esperar a turma entrando aí, né? Para a gente poder começar. Ok. A gente tem mais ou menos, agora são 7h38, tem mais ou menos 1 hora para a gente poder ver e passar aqui nesse tempo, né? E a gente tem bastante coisa para pensar, para falar. É a primeira vez que eu estou fazendo uma live conjunta assim, eu nunca tinha feito, né? E hoje a moda do momento é essa, né? É fazer esse tipo de situação, de coisa. Mas só esperar mais um pouquinho para a turma entrando. E divulgou aí, pessoal, quem está entrando aí, aproveita, vai divulgando aí, tem essa flechinha no cantinho aí, vai clicando nessa flechinha, divulgando para o pessoal do seu Instagram, anuncia pelo menos com umas 20 pessoas, cada um anunciar para umas 20 pessoas, para a gente ter uma turma boa para pensar e conversar aqui hoje. Você tem como abaixar só o seu volume um pouquinho, que está refletindo muito aqui no... Se você tiver um fone, o seu. Melhorou aí? Eu estou escutando a minha voz aí. Agora melhorou. Agora ficou bom. Tá. Porque assim, mineiro, escutar a própria voz está terrível. Eu estou sem fone. Porque eu ouvi minha própria voz, o meu sotaque devagar, desesperador. Esse sotaque australiano que você tem, né? É australiano mesmo. Horrível. Quando eu me escuto, eu fico apavorado. Gente, é assim que os outros me escutam, como é que o povo aguenta? Muito bem, então acho que a gente já vai começando, aos poucos vai voltando. Certo. Muito bem, então é o seguinte, eu estou aqui hoje recebendo, então, vou falar um pouco do seu currículo, né? O currículo. Ele é pastor, palestrante, professor de teologia, escritor, escreveu o livro Muito Prazer, Eu Sou Você, está escrevendo um próximo que já está na fase de finalização, né? O Sobrevivente. Tá. Ou ainda está chegando nos finalmente. Essa onda do corona aí está atrapalhando um pouquinho, mas vai sair. Tá nas finalizações. E tem um outro item do currículo dele que só ele no Brasil tem, hein? Tem 42 anos de experiência em ser o meu irmão. Isso mais ninguém no Brasil verdade, tem. Isso não ensino para ninguém também, não. Então, ninguém tem essa chance. São pouquíssimos no mundo com essa oportunidade. Exatamente. E outra coisa que às vezes muitas pessoas não sabem também, que não acaba não tendo muita oportunidade, que não te conhece, é saber que você está sempre lá na HIT TV, ou no programa Veja um Sol, ou naquele Pergunte ao Doutor, né? Vira e mexe, você está lá, já está quase um contratado, né? Então eu sempre falo, o pessoal tem muita paciência comigo, né? Aí eles me chamam lá e eu estou sempre lá quando dá. É muito bom estar lá. Isso aí. A gente também está agora na Rádio Vida, né? Que voltou. É verdade, é verdade. Então... Tem dia certo ou não? Não, então, não há um dia certo, não. Mas assim, sempre quando tem oportunidade, eu vou e divulgo, né? Uhum. Mas é isso aí. Beleza. Muito bem, então vamos começar aqui para a gente ganhar tempo, porque eu tenho os assuntos que a gente separou para refletir, para tratar, né? Para a gente poder ganhar tempo aqui. Certo, primeira coisa, nosso assunto é inteligência emocional. Então, uma pergunta que vem sempre, que até
assunto que trata de emoções, às vezes a própria psicologia, percebo que às vezes os psicólogos ficam meio com medo, né, assim, de a pessoa que não tenha uma qualificação vai falar desse assunto. Ou quando nós da área assim, eclesiástica, ou que lidamos com parte religiosa, muita gente fala assim, você está só atrelando inteligência emocional com a questão religiosa. Então, a primeira questão é o seguinte, inteligência emocional, ela tem um viés religioso ou independente de fé, a gente pode desenvolver uma inteligência emocional saudável e boa, né? Assim, saudável. Então, olha só, vamos por partes. O que é inteligência emocional? Quando a gente vai definir esse conceito, é um braço, né, da psicologia que entende e define inteligência emocional como a capacidade de você reconhecer as suas emoções, seus sentimentos, de você saber lidar com eles, e não somente os seus, mas lidar corretamente com inteligência, né, em relação aos próprios sentimentos e emoções e aos sentimentos e emoções dos outros. Agora, quando a gente fala em inteligência, ela nos remete a ações e atitudes. Então, para eu ter uma inteligência emocional, eu tenho que ter atitudes que estão embasadas em princípios e verdades que eu defendo, creio e pratico. Então, há um viés religioso na inteligência emocional. Olha, quando as minhas ações são baseadas em princípios da minha religião, obviamente que eu vou agir segundo esses princípios. Então eu vou reagir a emoções e sentimentos segundo os princípios da minha religião. Nesse aspecto, sim, tem um viés religioso. Agora, vamos definir aqui também o que é religião, não etimologicamente, não vamos falar do religare, mas vamos falar do conceito religião. O que é religião? Religião é o conjunto de ações e atitudes que eu assumo em detrimento de uma crença. Então, essas minhas ações que eu tomo baseadas em crenças, elas não necessariamente precisam ser crenças espirituais, mas pode ser uma filosofia, pode ser algumas atitudes que eu tomo com base naquilo que eu acredito e defendo. Então, eu sempre digo que para muitas pessoas, a religião é uma opinião que ela tem, é um partido político que ela tem, é um time dela. Então, quando a gente fala em religião, isso não fica restrito àquilo que é espiritual, mas são, como definir aqui, um conjunto de ações e posições que eu assumo em detrimento de uma crença. Então, a inteligência emocional, que é a minha habilidade de identificar, de conduzir as minhas emoções, meus sentimentos, e reagir com sabedoria a eles, se essas minhas ações estão fundamentadas em crenças espirituais, nesse aspecto, ela tem um viés religioso. Mas, de maneira geral, quando a gente fala em inteligência emocional, o próprio termo já define. É eu agir com inteligência em relação àquilo que eu sinto, penso e as minhas reações. Então, a gente define basicamente inteligência emocional nesse aspecto aí. Dessa forma, né? Até a questão, assim, da pessoa ser bem resolvida, tem muita gente, inteligência emocional tem muito a ver da pessoa ser bem resolvida ou não. Da forma assim, eu aceito defeitos que eu tenho, mas não são esses defeitos que me definem e eu não vivo em função dos defeitos. E eu lido bem com isso. Isso é vamos dizer assim, com uma pessoa que ela tem uma inteligência emocional, que ela não vive reprimida ou sofrendo por coisas que ela não tem emocionalmente, ou por carências, alguma coisa. E tem muita gente o que muita gente acha assim, a pessoa religiosa, ela obrigatoriamente, ela é uma pessoa bem resolvida ou é inteligente emocionalmente. Não quer dizer isso. Tem gente que vive num caminho da fé, né, ou está dentro de uma igreja, ou trilha um caminho bíblico, né, com Jesus, mas ela ainda não
não se desenvolveu essa questão de inteligência emocional, ela não é bem resolvida com ela mesma em muitas questões, e isso gera uma série de problemas. Então, uma pessoa que está sempre reclamando, murmurando, desorientada, ansiosa, alguém fala assim, mas você não é uma pessoa religiosa, você não crê em Jesus, você não segue a Bíblia, por que você é assim? Sendo que outros que às vezes são nenhum tipo de crença, ou é um ateu convicto, e ele tem uma inteligência emocional mais estruturada do que outros. Então, não tem como ligar uma coisa com a outra, né? São coisas completamente diferentes. As ações, por exemplo, eu não sou cristão, por exemplo, eu nem creio em Deus, ok, mas a inteligência emocional dele está pautada em aspectos filosóficos ou princípios, que de repente ele até herdou da família, ou de tudo aquilo que ele aprendeu. Então ele fundamenta as suas ações e atitudes, assumindo posições dentro daquilo que ele crê. E independentemente se é uma religião em si, se é algo espiritual. Mas pode ser como isso aqui, algo filosófico, né? Sim. Mas é tudo baseado no fundamento que eu tenho. É isso aí. E uma outra coisa que gera, que eu acho que eu tenho percebido atualmente, que é um fator que gera uma desinteligência emocional atualmente, é o imediatismo, né? Porque as pessoas hoje não têm paciência nenhuma para esperar absolutamente nada. Então nós estamos com inteligência emocional na pandemia. Aí, se for analisar pandemias que aconteceram, as duas maiores, as últimas, que foi em 1300 e pouco lá, ela matou 70% da população europeia e ela durou 7 anos. E a gripe espanhola de 1918 a 1920, que matou 50 milhões de pessoas, ela durou 2 anos. Aí agora a gente está numa pandemia que está no início e o povo já está desesperado. Então, assim, a gente percebe que hoje o ser humano, ele não tem paciência. Você vai assistir um vídeo no YouTube, aí começa aquele anúncio. Você já fica apertando o negócio antes de aparecer a opção de pular, porque você não aguenta esperar nada. Todo mundo é muito imediatista. E quando chega uma situação que a gente tem que esperar, o que tem que fazer agora? A gente tem que esperar. Muitos projetos tem que ficar para depois. Entender que tudo tem um tempo, né? E às vezes o pessoal fica em isolamento social, quem está podendo ficar mais parado fica desorientado, porque ele já, nossa, mas e agora? Não vai acabar isso nunca? Passa uma semana, parece que passou, está todo mundo muito desesperado. Então, você acha que o imediatismo, como que a gente lida com essa questão? Porque a gente está acostumado a ser imediatista, né? A gente está acostumado a pegar, fazer, resolver e logo para no sinal e fica desorientado para o sinal abrir. E se o sinal abre, você não anda no primeiro segundo, o carro de trás já começa a buzinar, tudo é muito imediato, o povo é muito desesperado. Como é que desenvolve inteligência emocional com essa ideia de imediatismo latente, desorientado dentro da gente, né? Como é que a gente lida com isso? Então, olha só. O que é que está por trás do imediatismo? Ansiedade. Ansiedade, exato. E o que é que está por trás da ansiedade? A falta de controle. É o querer ter controle. Olha, em geral, todo estado de ansiedade, aqui estamos colocando aquele estágio lá que a pessoa já não é aquela ansiedade momentânea, né? É aquela pessoa que ela vive um estado de ansiedade. Não e ter o controle de tudo e de todos, ou de quase tudo, de quase todos que ela está envolvida ou se relacionando. Esse é o grande problema. A ansiedade, ela exige o quê? Ela quer ter o controle das coisas. Então, quando você não tem o controle das coisas, aí vai gerar o quê? Eu quero controlar. Nossa, está demorando demais. Nossa, isso não vai acabar nunca. Quando é que quem responde por isso? Quem que vai terminar com aquilo?
Então, essa vontade de ter o controle, de ter a certeza de um fim, de ter a ideia de um começo, ou seja, eu não estou me sentindo à deriva de nada. Eu estou controlando. Quando eu estou controlando, eu não estou ansioso. Porque uma coisa é certa, a ansiedade, ela é fruto da incerteza. Quando você tem certeza acerca de alguma coisa, você não tem ansiedade acerca daquilo. Mas quando você está incerto, a ansiedade é o próximo passo. Então, nós estamos vivendo um tempo em que o mundo se enfrentou, como você disse, já tivemos outras pandemias, mas pelo menos essa nossa geração aqui está enfrentando uma coisa nunca vivenciou. Então estamos todos nessa expectativa, né? Eu digo expectativa porque é um resultado que até agora é incerto, você não sabe quando acaba, você não sabe como é que vai ser a retomada, aí fica cheio de perguntas, cheio de interrogações. Como é que a gente reage então? Como ter uma inteligência emocional num tempo como esse? Bom, se o imediatismo ele é fruto da ansiedade, e a ansiedade é fruto de incerteza, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para mim mesmo que não adianta eu ficar querendo ter o controle do que eu não tenho. Aí o que eu faço com muita destreza e puxando muito a minha orelha? Eu vou deixar de buscar controlar tudo e vou buscar controlar a mim mesmo. Exato. Então eu vou dar respostas contrárias àquilo que a minha emoção está querendo. Eu estou desesperado. Não estou desesperado, não vou ficar desesperado. Eu não vou perder tempo em assumir o controle daquilo que eu não tenho. Então, olha, manter a calma e o controle de si mesmo é fundamental num momento como esse, para não deixar que a ansiedade vá me levar, né, ao imediatismo ou a coisas piores do que essa. E aqui, deixa eu abrir aqui um parênteses aqui rapidinho, Ricardo, só para pontuar uma coisa. Guarde essa regrinha aqui que eu vou falar aqui no teu coração. Quando a gente fala de emoções e sentimentos, você precisa saber uma coisa. Todo sentimento que deixa de ser momento e passa a ser estado, ele adoece. Exato. Se você está num momento de tristeza, é uma coisa, salutar, acontece. Mas se você vive triste, você não pode estar sadio. Você está num momento de ira, é o momento. Agora, você vive irado, você está doente. Todo sentimento e emoção que deixa de ser estado e passa, ou melhor, que deixa de ser momento e passa a ser estado, adoece. Ansiedade é a mesma coisa. Você pode estar ansioso por um instante por conta de uma situação. Você falou aí, o farol vai abrir ou não vai? Esse farol está demorando muito para abrir. Você está no momento de ansiedade. Agora, se você vive assim, você é assim, você precisa observar isso aí. Porque está faltando o quê? Equilíbrio. Está faltando inteligência emocional, que é o controle, a habilidade de lidar com essas deficiências emocionais que todos nós temos, né? É isso aí. E para a gente que está num contexto bíblico, né, assim, que a gente que crê em Jesus tem ainda algo a nosso favor, que é a oportunidade de ter o domínio próprio. O domínio próprio também envolve controlar as emoções também, né? A gente tem um fator que ajuda nesse caso. E a Bíblia também alerta a questão daquele o texto que fala que deve ter ânimo dobre, né? Assim, então a gente deve controlar, aprender realmente a ter um ânimo saudável, uma condição que a gente consiga controlar as emoções e não as emoções nos controlarem. Que essa é a grande coisa. Sem dúvida alguma. Esse é o X da questão. Quando você não controla as emoções e os sentimentos, eles controlam você. E você quer ver uma fase terrível da vida, é quando você está sendo controlado por emoções e sentimentos. É terrível isso aí. Mas tem
E tem gente que ainda às vezes exalta isso, como se fosse isso um traço bom da vida, né? Ah, eu sou assim mesmo, sempre fui. E acha que é bonito, assim, né? Assim, essa situação, ao invés da pessoa ser uma pessoa que realmente consegue se controlar e desenvolver essa coisa, ela não ostenta o pior, né? Ela não se esconde atrás dessa questão, é o traço da minha personalidade, mas é uma emoção que está completamente um sentimento que está sobressaindo a lógica, a razão, o bom senso. Exatamente. É isso que está controlando a pessoa. E aí, daí para frente, é só catástrofe que ela pode gerar para si mesma depois. E como você disse aí, é que às vezes a gente acha que é bonito alguns traços da nossa personalidade. Agora, a gente precisa separar isso aí e entender que o que deve governar eu e você é caráter, não é personalidade. Sim. Porque a personalidade, ela é inata, ela é selvagem, ela é animal. A personalidade moldada, domada, aí você tem um caráter. Então, por exemplo, aquela pessoa que fala assim, ó, eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. De provérbio. Já. Então, a pessoa ser assim, ela é assim, é a personalidade dela. Agora, ela dizer que é assim e achar bonito ser assim, aí já é problema de caráter. Porque é feio isso, não é bonito. Não é bonito ser assim. Então, a gente precisa entender bem isso. Que eu preciso ser governado é o caráter que tem que me movimentar e não a minha personalidade. Então, aí daqui a pouco, eu sou assim mesmo, sei que me aguente, aí eu não tenho paciência com ninguém, porque eu não sou paciente. Eu não confio em ninguém, porque eu também não confio em ninguém. Então eu não tenho nunca um relacionamento sadio com ninguém, porque eu quero ser eu mesmo, independente do que você seja. Então eu não te respeito e quero que você me sirva. Aí temos um grande problema. E aí a pessoa vai virando aquele famoso espalha-bolinho, onde ela chega ninguém quer ficar, ela não consegue desenvolver laço com ninguém, ela vai se isolando, vai se sentindo cada vez mais sozinha, mas ela continua sustentando essa personalidade conflituosa mas é assim, eu sou assim, quem quiser me amar vai ter que ser assim, mas relacionamento social, a coisa você não tem como ser dessa maneira, a gente tem que aprender a se controlar, da mesma forma que a gente não gosta de certos traços e a gente evita contato com algumas pessoas que têm determinados traços, a recíproca é a mesma coisa, vai chegar um momento que a gente vai perceber que tem gente já evitando. Por quê? Né? E aí a gente tem que analisar isso. E você vê, quando a gente traz para o nosso contexto de cristianismo, você vê que a Bíblia inteira, ela é uma escritura que está dizendo o que eu devo fazer. Sim. Ela me confronta o tempo inteiro, dizendo que eu estou errado nisso ou certo naquilo. E no que eu estou errado, eu preciso acertar, independente se eu concordo ou discordo. Se eu entendo que a Bíblia é a minha única regra de fé e conduta, eu vou pôr em prática o que ela está me dizendo. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo aqui. Quando a Bíblia diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Traduzindo, não vá dormir com raiva. É isso que a Bíblia manda. Aí eu penso assim, mas eu não sou assim não. Eu quando fico bravo, eu levo uma semana para acalmar. Olha, estou completamente fora do que a palavra Deus que eu creio está me dizendo o que fazer. Agora, se eu deixo de obedecer a palavra de Deus para sustentar o que eu penso, aí entra o que a gente está acabando de falar aqui agora. Eu estou sendo dominado pela minha personalidade, que ela é inata, animal e perversa. Então, eu preciso domar a minha personalidade. E uma personalidade domada, temos então um caráter criado. E é por ele que a gente se norteia, né? É o nosso trilho, é o caráter. E até a questão se a gente não fizer isso, não domar, não controlar,
a gente foge da nossa essência, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus é uma pessoa controlada, Deus é uma pessoa que tem características que ele colocou em nós, não colocou nos animais. Então, a gente pensa, a gente tem raciocínio, a gente tem sentimentos, a gente não age por instinto. E quando a gente não controla as nossas emoções e sentimentos, a gente passa a agir por instinto igual um animal. A gente perde uma das principais características que nós somos, a imagem e semelhança de Deus, que é o uso do bom senso, do sentimento da medida certa, o controle das emoções e tudo mais, que são coisas que um animal não tem, e Deus colocou isso, um traço para nós. Então, se a gente não desenvolver isso, a gente está realmente fugindo do que é humano e vai passando para aquilo que é simplesmente instinto animal, né? E aí propósito de Deus. Aí nós temos hoje em dia um verdadeiro batalhão mundial de almas que estão adoecidas. Sim. Olha, mais de 80% das demissões nas empresas, elas não são por deficiência técnica do indivíduo. É deficiência emocional. A pessoa não sabe se portar, ela sabe trabalhar, ela sabe exercer a sua função, mas ela não consegue se relacionar. Trilhões de dólares são gastos anualmente por conta de problemas emocionais. Os remédios que mais vendem hoje. Então, o mundo está emocionalmente doente. E o grande segredo é ter inteligência emocional. E esta sempre vai surgir quando eu tenho um conhecimento das minhas deficiências, eu as reconheço, eu as identifico, e eu sei reagir corretamente a elas. Então eu dou uma resposta contrária às minhas deficiências. Quando a gente começa a fazer isso, você começa a ter então o controle sobre as próprias emoções. Você vai domando a sua personalidade. Consequentemente, caráter. Então, uma coisa que eu ouvi hoje, eu achei interessante, né, sobre essa questão das empresas. Quando a pessoa vai ser contratada, isso é praticamente 100%. Quando alguém é contratado, ele é contratado pela sua capacidade técnica. Currículo mostra ali sua experiência e tal. Mas quando ela é demitida, ela não é demitida pela questão técnica, ela vai ser demitida pela realmente questão emocional. Então, sempre vai ter essa balança. E na maioria das vezes o povo não entende. Às vezes ele pensa assim, não, mas eu estou sendo demitido e está sendo colocado uma pessoa no meu lugar. Não sabe o que eu sei. Ela pode não saber o que você sabe, mas às vezes para o empregador é melhor ele colocar alguém que não sabe tanto, mas que pelo menos vai gerar paz no ambiente. Coisa que pessoa que não tem controle emocional não consegue manter paz em lugar nenhum onde ela está, né? É possível viver com ela. É por isso que hoje em dia você vê que tem muita gente inteligente, né, entre aspas, que não tem sucesso. Porque elas não se relacionam. E não existe alguém de sucesso que seja péssimo em relacionamento. Não tem jeito. Então, quanto melhor eu me relaciono, mais longe eu vou. Isso é uma questão óbvia. Até o próprio Evangelho, talvez, eu até creio que o Evangelho ainda não foi tão longe por conta da nossa deficiência em nos relacionarmos com os diferentes, com os demais, com os outros, e assim nós não conseguimos passar o Evangelho para outras gerações. Porque aí falta paciência, aí falta muitas vezes tolerância, aí falta até o entendimento de si mesmo. Pessoas que não permaneceram no caminho certo, porque não souberam enfrentar um momento difícil da vida, quando foram duramente criticadas, foram derrubadas por críticas, foram derrubadas por medo, foram derrubadas por olharem para si e ter, então, traumas não resolvidos, passados não resolvidos. Aí, o que nós temos? Pessoas não resolvidas. Quando você olha lá os 4 evangelhos e você vê
os apóstolos, eles são um tipo de gente. Em Atos dos Apóstolos, eles são um outro tipo de gente. Sim. Você não vê eles complicados com eles mesmos. Eles já estão emocionalmente resolvidos. Então, eles conseguem prosseguir o alvo. Mas quando eu tenho alvos e ainda não dominei nem a mim mesmo, aonde que eu vou chegar? E não adianta deixar isso falar, não, viu? Ah, não, como foi dito aqui. Ah, eu sou assim mesmo. Então, eu sou assim mesmo, é ruim ser assim mesmo, então eu tenho que deixar de ser assim mesmo. É uma atitude que tem que ser, muitas vezes, tem que ser mesmo dura, tem que ser radical, porque mudanças exigem, muitas vezes, ações radicais. É aquela virada mesmo completa. Tem que acontecer. Foram feitas duas perguntas aí que seria interessante a gente pensar. Uma questão, como que eu controlo os sentimentos, e outra a questão da autossabotagem, né, que é muita coisa também que gera descontrole emocional, a questão da autossabotagem e não conseguir controlar os sentimentos. O que eu entendo, sentimento, eu tento partir do princípio que a Bíblia fala em Jeremias 17, que o coração é enganoso. Os sentimentos provêm do coração, provêm da alma afetada pelo pecado, né? A natureza caída. E o coração, a gente não deve fazer como filme de sessão da tarde, né? Assim, siga o seu coração, siga o coração. Não faz isso não, que vai cair num buraco sem fundo, difícil de sair. Mas guiar o coração, e guiar o coração, às vezes a gente tem que fazer como a gente faz com criança, como a mãe faz com a criança birrenta. Ah, eu quero fazer isso. A mãe falou, agora não. Por exemplo, eu vou comer uma bala antes do almoço. Não, você não vai comer bala antes do almoço, você vai comer depois. Ah, aí fica emburrado. A pessoa emburrada quer não estar com controle emocional, não está com inteligência emocional desenvolvida. Então, como que, na minha visão, controlar sentimento é isso. Ah, mas eu quero sentir, eu quero fazer isso, eu estou querendo me entregar a essa circunstância. Não é o prudente, eu tenho que controlar, eu tenho que falar não, dizer não para os desejos. A gente vai ficar emburrado, no certo ponto? Sim, porque a gente está indo contra aquilo que a nossa natureza quer, e nunca isso é simples ou é fácil. Mas é a primeira maneira de começar a brigar, senão se a gente for só dar vazão a tudo, nunca vai chegar com 70, 80 anos sem inteligência emocional, né? Ansioso, desorientado, não aceita nada que é falado a respeito de alguma coisa errada que a gente fez. Né, a questão até da crítica que você mencionou, eu ouvi outra coisa essa semana sobre crítica, que nunca a gente deve aceitar crítica crítica construtiva de quem nunca construiu nada. E a gente tem que estar aberto àquilo que é dito para nós, mas saber o fundamento por que foi dito, para quê, qual a finalidade, quem está falando, a forma como foi dito, e para que a gente aprenda realmente a controlar os nossos sentimentos, né? Então eu entendo um pouco sobre isso, mas aí emenda nisso aí, o que você for falar sobre isso também a questão da autossabotagem. Tem gente que sabota suas próprias condições, suas próprias habilidades, talentos, em detrimento de algum defeito que ela tenha, né? Aquela famosa coisa que você dá mais atenção àquilo de ruim que foi dito, uma coisa ruim que alguém fala a seu respeito, esse é o peso que você dá em detrimento de milhares de coisas positivas que alguém fala a seu respeito, né? Então, olha só, o controle das emoções, quando ele não acontece, ele vai dar lugar exatamente à autossabotagem. Quem tem que controlar as minhas emoções não é um terceiro, sou eu. Mas se eu não faço isso sabendo que preciso controlar, quando eu reconheço que tenho uma deficiência emocional, por exemplo, eu sou muito nervoso, eu sei disso, mas eu não ligo para isso, é uma sabotagem que eu estou fazendo comigo. Eu sou muito medroso e vivo nessa obediência a esse sentimento de medo o tempo inteiro, é uma sabotagem que eu estou fazendo a mim mesmo. Então, como é que eu controlo isso? É o que eu disse aqui no começo.
Como que você começa a ter um controle das suas emoções? Número 1, reconheça e assuma o que é uma deficiência emocional sua. Assuma ela. Confesse, né? Não, realmente eu sou chato. Um exemplo. Não, eu sou chato demais. O pessoal fala, eu reconheço. É isso mesmo. Ah, então você é chato? Reconhece? Reconheço. Então agora você vai trabalhar contra isso. Como? Dando sempre uma resposta contrária ao clamor da emoção. Então, por exemplo, você é chato por quê? Porque você tem mania de querer dar palpite na vida dos outros. Estou pegando um exemplo bem pequeno, mas bem comum, né? Bastante comum. Muito comum. Tá, então eu sei que eu tenho essa mania. O que eu vou fazer? Quando eu estiver conversando com alguém ou num grupo e vier aquela vontade de dar aquela palpitada, o que eu vou fazer? Eu não vou corresponder a essa vontade. Eu vou dar uma resposta contrária. Por exemplo, não vou falar nada. Não é anular-se por completo, não ter opiniões de nada. Não é isso. Mas se é uma deficiência, é assim que você dê uma resposta contrária ao clamor da emoção. Outro exemplo. Aquela pessoa que ela vira e mexe, ela está sempre triste. E quando ela está alegre, ela fica até triste, porque ela queria estar triste. Porque tem isso também. Pessoas que se acostumam a ser aquilo que elas mesmo não concordam, não aprovam, mas gostam de ser. Então, se eu identifiquei que eu sou uma pessoa que vira e mexe, já saí do momento de tristeza e vivo um estado de tristeza, eu preciso começar a dar uma resposta contrária a essas minhas emoções. Então, aí levantei naquela segunda-feira, triste, uma angústia por dentro, e pergunto, por que estou assim? Tem alguma razão aparente? Algo momentâneo está acontecendo? Não, nem sei de onde é. Então eu vou, na maior prática do mundo, me recusar a me submeter a esse sentimento de tristeza e ficar com ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Não vou fazer isso. Eu vou dar uma resposta contrária a esse sentimento. Quando eu começo a fazer isso, eu começo a resistir a essas deficiências e aí então começo a ter controle das emoções. Controle. Aí, daqui a pouco aquilo que é algo da minha personalidade já está sendo domado, já está sendo moldado e agora temos um caráter. Eu sei que sou assim. E aqui, vamos lembrar outra coisa, uma outra notícia ruim. Personalidade, ela não muda nunca. Ela não altera. Ela é inata, como a gente já falou. Só que você doma ela. Então, você tem um controle sobre as suas emoções. É isso que tem que acontecer. Isso é caráter. E a gente vai fazer isso, vamos aqui recapitulando, identificando, assumindo essa minha deficiência e dando sempre uma resposta contrária para resistir a ela quando ela se manifestar. Esse é o caminho. É assim que a gente vai vencer tudo isso aí. E é interessante que também alguém comentou aí, fez uma pergunta se as experiências passadas são combustível ou podem gerar essa falta de inteligência emocional. Eu vi uma coisa, eu ouvi a Carol Cury falando essa semana, que é a filha do Augusto Cury, se não me engano, acho que ela é psicóloga, né? E ela estava falando sobre o registro automático de memória, né, que eles chamam na psicologia de RAM, né, o fator RAM. O que ela descreveu? Que tudo que a gente vive, a nossa memória vai gravando, como se fosse, vai tudo sendo registrado. Só que aquilo, as questões que a gente passa, que são carregadas de emoção, essas coisas são gravadas, que são em certas circunstâncias que houve uma carga emocional muito grande, essas coisas são gravadas no córtex cerebral. Então, por isso que os traumas, aquelas situações difíceis que o povo, muitas vezes as pessoas não conseguem superar,
Essa é a questão, que foi registrado no nosso cérebro por causa de uma carga emocional exaustiva, né, em relação àquilo. Então, aquilo é isso que, às vezes, as experiências, não é que as experiências geram uma falta de inteligência emocional, mas pelo fato de aquilo ficar registrado no nosso cérebro, às vezes a gente não entendendo isso, a gente se sente às vezes inferior, porque pensa assim, uma pessoa não passou por isso, ou passou por coisa pior, e não vive triste, ou não vive ansioso, ou não vive desanimado. Mas a gente tem que entender que é uma questão psicológica mesmo, né? Assim, uma questão física. O seu cérebro funciona dessa maneira. E a gente tem que aprender isso que você falou, é controlar, é ir contra, né? Não tem jeito. Eu não estou querendo ficar triste, mas faz sentido isso? Não faz, então é lutar contra. Esse lutar contra, que às vezes é aquele que a gente não quer fazer. O que acontece? A gente quer que Deus faça tudo às vezes pra gente. Não, Deus tem que me tirar essa tristeza, Deus tem que fazer isso, Deus tem que... Mas é o seguinte, aquilo que cabe a mim fazer, Deus não vai fazer. Deus vai fazer o que cabe a Ele. O que cabe a mim, eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim. Controlar, ter domínio próprio, crer, fazer o que tem que ser, o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, nem Deus faz, porque não cabe a Deus fazer. Cabe a mim. O que cabe a mim, eu vou fazer. O que cabe a Deus, tem certeza que Ele vai cumprir. Agora, o que cabe a mim, não adianta eu tentar terceirizar o meu problema, ou terceirizar a responsabilidade para outra pessoa, porque não faz sentido isso aí, né? Exatamente, é isso aí mesmo. A alma humana é igual cimento fresco. Tudo que passa por cima, marca. Uhum. E como você disse aí, bem... o cérebro, ele vai registrar tudo aquilo que teve uma carga grande de emoção. Então, dependendo inclusive da potência do momento, o cérebro muitas vezes até apaga. Tem situações que a pessoa viveu, foram tão difíceis que ele nem lembra, apaga. É uma coisa interessante isso daí. Então, como se fosse um mecanismo de defesa também, né? Como se fosse um mecanismo de defesa. Isso, e o cérebro apaga para a pessoa conseguir seguir em frente. Exatamente. Então é assim, esse é um outro problema humano, não deixar o passado no lugar dele, né? E aqui vamos lembrar de novo, já disse alguém, que por mais que você tente segurar o passado, ele já foi. Ele já passou. Então eu não posso achar que às vezes eu estou vivendo um momento que se parece com algo que eu sofri lá atrás, eu então vou me armar tudo outra vez para poder reagir a uma situação que se parece com algo que eu já enfrentei, mas não significa que eu vou chorar como eu chorei, que eu vou sofrer como eu sofri, que eu vou perder como eu perdi. Não significa isso. Eu tenho que reagir a cada momento, dando a cada momento uma atitude inteligente, sem ficar agindo com os fardos do que eu já vivi, dos sofrimentos, dos tombos que já passei. Claro que o passado, ele é uma bênção quando ele nos auxilia a sermos mais prudentes, né? A sermos mais seletivos até em muitas coisas, porque eu já sei como é que funciona, já vivi isso aqui lá atrás, então quando eu vou ter que tomar uma atitude parecida com algo que eu sofri lá atrás, então agora eu posso ser mais sábio, ser mais prudente, e assim ter uma atitude mais correta, né? Sim. Tem outros dois assuntos que eu acho interessante a gente falar aqui, né? Ver se vai dar tempo. Um é sobre frustração. Uma coisa que tem acontecido hoje nesse período de pandemia é frustração no seguinte ponto. Muitas vezes as pessoas não faziam as coisas por não dizerem que não tinham tempo. Então se sentem frustradas porque não conseguem fazer alguma coisa. E agora muitos estão tendo tempo, mas acabam não fazendo porque frustradas, porque acaba que vou deixar para depois, a procrastinação, né? Ela vai deixando para depois e acaba não faz nada. Então, ou ela está frustrada porque ela não tem tempo para fazer,
ou ela está frustrada porque ela tem tempo, mas sempre escolhe alguma outra coisa para fazer. E o que acontece? A frustração, hoje, muito ela está ligada também a essa questão da procrastinação ou de não fazer as coisas que ela tem condição de fazer, porque a gente está num período onde a gente está entretido com tudo o tempo inteiro, né? Então, dificilmente a gente vai conseguir ficar um período que seja 5 minutos sem realmente fazer nada. Então a gente está sempre fazendo alguma coisa, e sempre fazer alguma coisa faz com que a gente está sempre ocupado com algo, e quando a gente vê, passou o tempo, a gente não fez o que deveria, aí bate a frustração. Ou a gente fala assim, não tenho tempo para fazer, mas porque a gente acostumou-se a ter uma geração que está ocupado com tudo. Hoje o povo tem 2 empregos, a pessoa dá aula em 3 lugares, ou ela trabalha em 2 empregos, ou ela faz um emprego formal e outro paralela no horário livre. Então está todo mundo desorientado, porque ninguém consegue fazer nada, né? E bate a frustração. Ou porque ela não quis, ou não fez porque não pôde, não fez porque não se organizou, ou não fez ou porque realmente não teve condições. E com essa frustração, né? Muita gente frustrada, principalmente agora que planos foram por água abaixo. E como é que lida com isso? Bom, exatamente. A frustração é consequência de um alvo não alcançado, não atingido. Existem aquelas frustrações que são, como você disse aí, havia um alvo definido, mas não foi atingido. E muitas vezes não foi atingido por quê? Porque eu tinha um alvo definido, mas não tinha um caminho definido. Uhum. Aí fiquei à procura de um caminho, não achei, não sei como, não soube como fazer, não atingi o alvo. Aí geralmente o que é que a gente faz? A gente enterra o alvo. Ao invés de manter o alvo e buscar um caminho, buscar uma ação. Ou então, desse jeito não deu certo, vamos por outro. Não é desistir, é insistir. Se é que tem um alvo. Tem um alvo? Sim. Tem. É como já disse alguém também. Se há uma vontade, há um caminho. Quando a gente quer mesmo, a gente vai dar um jeito, a gente vai fazer. A gente vai buscar uma maneira de atingir. E se eu até tentei de várias formas e não consegui, eu tenho que entender o seguinte, que eu não consegui ainda, mas posso continuar tentando. Vou tomar um outro caminho. Eu vou pedir ajuda de alguém. Eu vou ver se alguém pode me ajudar. Inclusive, veio até uma pergunta aqui, dizendo por que os homens, né, parece que procuram menos ajuda que as mulheres. Essa mania do gênero masculino de estar construído numa base que é respeito, né? Sempre falo isso, falei isso ontem até. A mulher está construída numa base que se chama amor. Tudo que a mulher faz é impulsionada por amor. Tanto que quando ela se chateia, ela joga na conta da falta de amor. Você não me ama mais. Aqui ninguém gosta de mim. O homem, a base é respeito. Tudo que falha, o homem vai jogar na conta da falta de respeito. Você pensa que você está falando com quem? Não é? Maria do homem. Então o homem, ele acha que é vergonha buscar ajuda. Esse é um problema. Por isso que o homem vai menos no médico e morre 7 anos em média mais cedo que as mulheres. Você já foi fazer um exame? Vai numa clínica para você ver e conta quantos homens tem, quantas mulheres tem. Então o homem, ele tem essa... Eu aqui não posso falar muito porque eu tenho um pouco disso aí, né? Mas e quando tem homem no consultório, a mulher tá do lado, que a mulher obrigou ele a ir, né? Ele não queria. Às vezes não vai, a mulher vai na consulta, né? Ele não foi na mulher. A consulta era para ele, o urologista, ela que foi, ele não foi, ele não apareceu. Mas então, se eu não atingir o alvo, por que não atingir? Então eu vou buscar outros caminhos novos. Mas eu não posso assumir uma frustração
E aí começo a deixar que as minhas deficiências emocionais voltem a tomar conta de mim, voltem a me dominar. Não posso fazer isso. O maior inimigo de cada um de nós mesmos. Não tem perigo maior para mim do que eu mesmo. Eu sou o maior algoz, eu sou o coveiro que muitas vezes eu mesmo tenho. Quantas vezes a gente se enterra? Então, como é que eu lido com as frustrações? Pergunta número 1, tem um alvo? Porque às vezes eu não tenho um alvo, eu não sei nem onde eu quero chegar e estou triste. Define primeiro, o que eu quero, o que eu espero, eu quero chegar aonde? Defino isso. Agora defino o caminho, por onde chegar, como fazer. E se faltou isso, eu não vou ficar triste porque não atingi, porque nem soube como chegar. Então eu vou buscar ajuda, eu vou buscar estratégia, eu vou buscar socorro em Deus, em amigos, em gente mais experiente, mas vou continuar com o meu alvo lá, porque ele ainda continua sendo o que é, um alvo para mim. Se eu não fizer isso, a frustração vai ser a companheira. E é uma péssima companhia a frustração. É verdade. Vamos tentar ver mais um último assunto aqui, que é a questão de informações. Mas no início alguém comentou que a respeito das pandemias, né? As pandemias que a gente vivenciou no passado, a gente assim, né? A humanidade, porque a nossa geração nunca passou por isso como agora. Nas outras ocasiões não havia tanta informação quanto tem hoje. Então hoje a gente tem informação em excesso, em tempo real e tudo. E chegando no período de pandemia, o que aconteceu? As informações sobre tudo triplicaram. Então, as igrejas, por exemplo, que não tinham trabalho online, foram obrigadas a ter. Então começou aquela avalanche de informação de tudo. Então tem informação tanto boa, informação ruim. E a gente está ali recebendo tudo. E o que acontece? Às vezes a quantidade de informação é tanta que essa quantidade de informação está gerando inércia na gente, porque a gente não consegue processar essa quantidade de informação e agir mediante essas informações. É tipo aquela situação quando a pessoa chega no quarto e olha o quarto todo bagunçado, aquela cama bagunçada, aí o que ela faz? Nossa, é tanta coisa que eu tenho que fazer, o que ela vai fazer? O que ela faz ao invés de arrumar? Ela pega o celular e senta no sofá, ou deita na cama e não faz nada, porque assim, a quantidade de coisa gera inércia, ao invés da pessoa entender e resolver. Então, por exemplo, como eu falei, hoje ninguém se dá ao luxo de parar e pensar na vida. Ninguém para pensar na vida. Porque toda vez que a gente para, a gente pega o celular e está se entretendo ou recebendo mais informação. Então, a gente recebe tanta informação de tudo que a gente não consegue processar. E a falta de informação processada, a gente não consegue decidir corretamente. A falta de decisão correta gera essa ansiedade, gera desespero, gera essa falta de controle e a gente fica, ou gera essa falta de rumo. O que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer? Eu não sei, porque está tão desesperado, a pessoa tem que aprender a parar para pensar na vida. É o que o povo chama de ócio útil, né? A pessoa para pensar, refletir mesmo, porque, olha, eu escutei isso, deixa eu mastigar isso, né? E agora, nesse período de pandemia, o povo está parado, mas recebendo, e não consegue parar e falar assim, peraí, mas eu já ouvi tanta coisa, como é que eu vou colocar um pouco disso em prática? Então, esse acho que a pessoa se permitir a parar para pensar na vida e ver o que vai fazer e como fazer. Esse eu acho que é um problema da quantidade de informação, né? A gente não está sabendo lidar com isso. Exatamente. Aí eu acho que o que entra aí de novo é novamente aquilo que é a salvação de uma vida emocional saudável, que é equilíbrio.
É quando a gente não consegue equilibrar informação com ação. Informação com reação. A atitude que eu tomo em relação ao que eu sei. Ou a atitude que eu não tomo porque fico só recebendo informações. Então eu não tenho atitude, eu estou desequilibrado. Há um desequilíbrio aí. Então, quando eu equilibro e filtro, né? E aqui vamos lembrar também, né? Já até o abençoado até lembrou aqui, a quantidade de desinformação que a informação traz. Sim. É verdade. Então eu preciso filtrar, e ainda mais, a gente pode usar o próprio a vasta gama de canais de informação que nós temos para confirmar as próprias informações que chegam. Então, você recebeu a informação, vai atrás de outras informações para ver se é verídico mesmo, se não é, se é conversa fiada. E isso a gente vai filtrando. E nunca deixar de agir em relação a elas, ainda que seja desprezar algumas. Né? Não ligar para outras. Mas equilibrar. Então, eu tive a informação e agora eu vou reagir. Esse tipo de pandemia é aquilo. A informação é aquela que a gente vem recebendo, a instrução, o isolamento social. Ok, estamos cumprindo? Estamos cumprindo. Agora, eu não posso ficar ao mesmo tempo, aí eu estou cumprindo o isolamento social e ao mesmo tempo eu estou esperando só a morte chegar. Estou esperando, eu não durmo mais porque vai que se eu amanhecer com o nariz escorrendo, o que vai ser de mim? Então, quando eu vou começar a adicionar sobre as informações o pensamento de tragédia, pessimismo, ou já associando as situações do passado, aí eu começo a ter problemas, porque eu vou ter um fardo tão pesado que eu não vou conseguir carregá-lo de jeito nenhum. Então, esse mundo de informação hoje, as informações estão aí. Né? A gente sabe que o imperador romano não tinha tanta informação como uma criança hoje de 8 anos com o celular na mão tem. É verdade. O César romano não sabia tanto como sabe hoje, talvez, uma criança de 9 anos, com tablet na mão. O mundo está aí, nos cliques. Então, é saber equilibrar isso, reagir a essas informações, manter sempre, né, o equilíbrio das emoções e o controle daquilo que está querendo nos mover, nos movimentar. E é aí que então voltamos ao nosso ponto inicial, que é o tema aqui da nossa live, né? Inteligência emocional, que consiste na habilidade de reconhecer, assumir e entender as próprias emoções e sentimentos e também as dos outros. E assim reagir, né, corretamente a tudo aquilo que vier de dentro de mim, ao que eu penso, ao que eu sinto e assim consequentemente. Equilíbrio é a resposta. Isso aí. Bem, a gente tem acho que mais 2, 3 minutos só, senão como é que chama esse negócio aqui? Instagram, ele derruba... ele derruba aqui, eu não consigo, a gente não consegue deixar salvo para ver durante 24 horas. Mas assim, quem está acompanhando com a gente, o Fabrício faz live todo dia lá no canal da igreja, né? Igreja Batista Remissão, mas o remissão é com C cedilha, não é com 2 S não, que tem outro sentido. Remissão com 2 S é uma coisa, com C cedilha é outra. Mas acompanha lá todo dia, de segunda a sexta, às 8 horas, não é isso? 20 horas. E sábado e domingo às 19 horas. Então, quem quiser, aproveita, vai lá, participa lá. E a gente aqui, da Primeira Igreja Batista Livre de Juiz de Fora, toda quarta, 19h30, a gente tem o nosso culto online. E também aos domingos, 10 da manhã e 19h30. Aqui está me avisando que falta 10 segundos. Fabrício, obrigado por participar. Vamos marcar